O primeiro passo é a sua mentalidade. Eu acho que o conhecimento é uma fonte de poder tremenda. Muitas pessoas não sabem exatamente quanto ganham. Quando eu realmente consegui meus primeiros 100 mil reais, eu segui esses passos, mas de uma forma um pouco desordenada. Eu não sabia explicar muito bem porque isso aconteceu. Só que hoje eu sei explicar. Então é aquela coisa, se eu fosse começar de novo, eu conseguiria chegar lá muito mais rápido. Eu acho que o conhecimento é uma fonte de poder tremenda, né? Que, pô, quando a gente tem conhecimento, a gente consegue materializar o que está aqui dentro, né, nosso pensamento, em um equivalente monetário. Então, se a gente tem um conhecimento, cara, a gente faz isso facilmente, né? O primeiro passo, a primeira dica, todo mundo sempre acha que é a mesma coisa, que é o quê? Gasta menos do que ganha, faz a sua planilhinha no Excel e tal, mas eu não acho que esse é o primeiro passo. Pelo contrário, o primeiro passo é a sua mentalidade. E por que é a sua mentalidade? Eu estava dando uma palestra um dia desses e eu falei assim, ó, gente, quem aí gostaria de ter um corpo melhor? E todo mundo levantou a mão, todo mundo quer ter um corpo melhor. O que vocês precisam para ter um corpo melhor? Cara, todo mundo sabia. Ah, precisa malhar, precisa comer melhor, etc. Eu falei, pô, todo mundo quer ter um corpo melhor. Todo mundo sabe o que precisa fazer. Por que as pessoas não fazem então? Então, de fato, não adianta só você agir. Logo, não adianta só você ter uma planilha, você lançar tudo e começar a cortar gastos. O primeiro passo é mais interno, é o mindset. É você entender que você precisa ter um objetivo, você tirar todas aquelas crenças de que o dinheiro não te ajuda, o dinheiro é ruim, ter patrimônio é ruim. Não, você precisa ter um mindset moldado para que você de fato tenha um crescimento. E depois de moldar o seu mindset, aí sim você vai para os outros passos. Senão o que vai acontecer? Você vai começar a cortar gasto e no outro mês já vai voltar à mesma rotina que você tinha antes. Depois desse primeiro passo, quando a gente estiver preparado, poxa, eu quero chegar lá, esse é meu objetivo, eu quero atingir isso, o meu porquê está bem definido. Cara, o que eu preciso fazer? Eu preciso entender onde eu estou hoje. Então, o segundo passo, qual que é? O segundo passo é você se conhecer financeiramente. Então é você entender os seus hábitos, entender quanto você gasta, quanto você ganha. Parece fácil, mas muitas pessoas não sabem exatamente quanto ganham, tá? É entender aonde você gasta, agora de fato fazer todo aquele levantamento, preencher aquelas planilhas, que vai ser um trabalhão agora, mas vai se pagar no futuro, né? É quase que um investimento você se organizar financeiramente. Então é você levantar toda a sua vida financeira para que você tenha um diagnóstico e daqui você comece aí sim a realizar mudanças drásticas na sua vida, mas não antes de mudar sua mentalidade e depois de ter um diagnóstico. É muito engraçado, né? Sempre quando a gente lança todos os gastos, a gente se sente, eu me senti pelo menos, um idiota. Porque assim, eu olhei e falei, pô, mas como assim eu estou gastando tudo isso em almoço no trabalho? Porque você vai lá e almoça, tem 1 quilo, eu vou gastar 20 reais hoje. Não, agora eu vou 30 reais aqui no almoço, 40, sei lá o quê. Parece pouco, entre aspas, né, quando você vai uma única vez. Quando você fecha a conta do mês e você compara com quanto você poderia economizar se você levasse marmita, cara, isso é insano. Ou quando você vê quanto você gasta de transporte e daqui vem o primeiro ponto que geralmente te faz mudar, que é o incômodo. Então, quando você tem esse diagnóstico, você se sente incomodado de uma série de maneiras diferentes. E aí sim, eu acho que vem um dos incentivos para você começar a atuar. E aí vem o terceiro passo, que é de fato começar a cortar gastos. Mas as pessoas sempre começam por aqui. Por isso que muitas vezes não dá certo, né? E o que é cortar gastos? Quando a gente tem uma planilha de orçamento, uma planilha de lançamentos e tudo mais, a gente geralmente separa ela em 3 partes, mas isso não é uma regra absoluta, é só algo mais genérico. Você tem as suas receitas, que é o quanto você ganha, né, todas as suas fontes de renda, você tem os seus gastos essenciais e você tem os seus gastos não essenciais. O gasto essencial é aquilo que você não pode cortar, é a conta de luz, é o telefone. Então, os nossos custos, né, os nossos gastos essenciais são esses que parecem impossíveis de serem cortados. Depois vem os gastos não essenciais. O que é isso? É a balada, é a cerveja, é uma roupa que não é uma roupa que eu precisava, né? Uma roupa
por luxo, que eu achei bonito, é saída, é tudo mais. Esses são os gastos não essenciais. Então, no terceiro passo, a gente precisa começar a cortar gastos, porque a gente já fez o diagnóstico. Então, como que a gente começa a cortar gasto? A gente começa de baixo para cima. A gente começa a cortar gasto, primeiro olhando para os gastos não essenciais. Só aqueles mais descartáveis, que às vezes eu poderia cortar e não iria impactar na minha vida. Tem sempre aquela pessoa que paga academia e não vai. Pois, aqui é um gasto não essencial, entendeu? Você tem um monte de gastos que não adianta nem citar, porque são tão numerosos que cada um vai identificar quais são fazendo o passo 2, que é o diagnóstico. Depois que você cortar o que faz sentido cortar nos gastos não essenciais, a gente vai para os gastos essenciais. Aí, às vezes você imagina que nos gastos essenciais você não pode cortar nada, porque tem lá o aluguel e cara, a conta de luz e tal, mas na verdade dá para você cortar. Pô, dá para você às vezes desligar o chuveiro mais rápido, dá para você não deixar o ar-condicionado ligado muito tempo. No meu caso, eu tô me mudando, eu te falei, tô vindo de um lugar que o aluguel era mais barato, estou me mudando para um lugar que o aluguel era mais caro, só que eu vou gerar uma economia com transporte porque eu vou a pé para o meu trabalho. Então, isso daqui é cortar um gasto essencial. Na verdade, eu falo cortar, seria reduzir, seria gastar de forma mais inteligente, né? Então, é mais ou menos dessa forma que eu vejo. Um exemplo também, eu gostava muito de sair, né, com a minha namorada, com família, amigos, e eu comecei a trocar esses programas fora por programas em casa. Porque eu vi o quanto eu gastava e eu descobri que é tão legal, ou até mais legal, fazer isso em casa. Em que ao invés de eu pagar, sei lá, 10 reais numa cerveja, eu pago 3 reais. Quando a gente cortar tudo o que der ou gastar de forma mais inteligente, aí sim a gente vai para o quarto passo. Se sobrar dinheiro, e que de fato tem que acontecer, a gente vai começar a fazer o dinheiro trabalhar por nós e chega de trabalhar pelo dinheiro. A gente tem uma prioridade. Não adianta a gente pegar, tá sobrando dinheiro, então vou investir para minha aposentadoria. Não, a minha prioridade é o curto prazo. Se eu for mandado embora, se eu perder minha renda, se acontecer alguma coisa, eu preciso ter um dinheiro para passar por esse momento turbulento. E aí o que eu faço é o quê? É focar na minha reserva de emergência, no meu colchão de emergência. Então como que a gente monta o colchão de emergência? A gente geralmente calcula o custo mensal familiar, tá? Então, por exemplo, o custo meu e da minha família é de 3 mil reais. Poxa, então eu preciso de 3 mil reais por mês para continuar sobrevivendo bem. Então, eu vou calcular de acordo com o meu modelo de remuneração. Se eu sou um empreendedor, eu tenho uma receita variável, eu posso ficar mais tempo sem receber dinheiro ou até tomar prejuízo. Então a gente precisa de um colchão de emergência maior. Se eu sou um CLT ou um funcionário público, eu posso ter um colchão menor, porque eu tenho um dinheiro que eu costumo receber se eu sair. Eu acho que é mais previsível. Se você for mandado embora ou sair, você tem lá o seguro-desemprego, tem um monte de coisa que você recebe, né? Então, vamos lá, se a pessoa for um CLT, recomenda-se que você tenha algo em torno de 6 meses do seu custo mensal. Se essa família custa 3 mil reais, você precisa ter 18 mil reais, que é 3 mil vezes 6, investidos em aplicações que sejam seguras e de fácil resgate, que não é para te deixar rico, é para te dar segurança, para que você não precise se endividar caso aconteça o inesperado. Sim. Né? E se você for um empreendedor, você precisa de mais tempo, então talvez seja mais legal, como eu penso, ter 12 meses do seu custo mensal aplicados em um fundo de emergência. Porque, primeiro passo, mudamos a mentalidade. Depois fizemos um diagnóstico. Terceiro, começamos a cortar gastos, sobrou dinheiro. Quarto passo, fizemos nosso colchão aqui, nossa reserva de emergência. O quinto passo é a gente começar a investir, fazer o dinheiro trabalhar por nós para a gente chegar nos 100 mil.